não sou especialista em primeira infância, mas eu sou especialista em implementação de políticas, e acho que a ideia aqui é trazer uma série de reflexões para vocês, um pouco para fomentar o debate, e aí a gente olha especificamente para como esses elementos que eu vou trazer dialogam com a realidade de vocês que estão ali na implementação, ou na gestão, ou na formulação das políticas de primeira infância, né? Eu acredito, para mim, não existe transformação que não seja pelo Estado, né? Acredito muito na ação e na importância do Estado para melhorar a nossa realidade, e para que isso dê certo, a minha aposta sempre foi, tem sido e vai continuar sendo na formação e na melhor qualificação dos gestores que cuidam do dia a dia das políticas públicas. Bom, então, o que eu estou trazendo aqui para vocês faz parte do que a gente chama de ciência da análise da implementação de políticas, e é o que a gente já aprendeu no Brasil e no mundo, olhando para o que acontece quando as políticas vão ser transformadas das leis, dos marcos, dos planos, em realidade concreta nos nossos serviços públicos, né? O que a gente estuda justamente é esse processo de transição e de interpretação das leis, regras e planos em ação concreta. Nesse sentido, eu queria começar com vocês perguntando, né, o que é implementar políticas? O que é essa arte, né, e essa ciência da implementação? Implementar, como eu mencionei há pouco, é a gente pegar aquilo que está na nossa Constituição, aquilo que está no marco da primeira infância, aquilo que está na lei do SUS, na lei do SUAS, em todos os nossos protocolos, e transformar em coisas concretas, o que significa fazer a consulta para a criança, o que significa colocar as nossas crianças em sala de aula, o que significa fazer atendimento no sistema de saúde, no sistema de assistência, ou em qualquer outro tipo de serviço público. Implementar significa transformar o nosso plano em um serviço público concreto que vai ser entregue para uma criança real, para uma família que existe, que tem demandas, que tem vontades, que tem perspectivas que são muito específicas. Ou seja, é a gente concretizar, materializar, é a gente transformar as nossas intenções em ações reais e concretas. Nesse sentido, no mundo da implementação, missão dada não é missão cumprida. Simplesmente porque é impossível que uma regra, como, por exemplo, a nossa Constituição diz que toda criança tem direito, ou todo brasileiro tem direito ao acesso à saúde, isso não se transforma automaticamente em realidade, porque isso precisa de uma série de decisões, ações e operações cotidianas para que o direito à saúde vire uma consulta concreta ou uma visita domiciliar para uma criança, né? Ou seja, a missão dada precisa ser interpretada, decidida, transformada para que ela se transforme em uma realidade de serviço público. A lei, portanto, não é automaticamente transformável. Se fosse, gente, a gente já colocava robô para fazer serviço público. A gente não precisava ter professor, não precisava ter profissional de saúde, não precisava ter profissional de assistência. Era só fazer um sistema e um aplicativo que transformasse aquilo que a gente decidiu na nossa Constituição e nas nossas leis em algo concreto. Por que isso não acontece? Justamente porque o mundo da implementação precisa de interpretação. E por que ele precisa de interpretação? Porque cada criança, cada família, cada cidadão e cada cidadã vão ter uma demanda, uma necessidade, uma particularidade e vão precisar de um serviço que seja customizado, personalizado para resolver o seu problema local. E quando a gente pensa nos problemas que precisam ser resolvidos e as nossas políticas buscam resolver problemas, os problemas se materializam de formas diferentes nos nossos públicos e nos nossos territórios. O que é a pobreza aqui em São Paulo é muito diferente do que é a pobreza em Sobral, e é muito diferente do que é a pobreza na Amazônia. E se nós não interpretamos e adaptamos as nossas políticas públicas para as necessidades locais, elas simplesmente ficam inócuas e inefetivas. Isso significa que, para que a gente tenha sucesso nas nossas políticas públicas, nós temos que apostar na implementação. Nós temos que apostar nessa nossa capacidade de transformar as leis, as missões e as regras em algo concreto. Mas esse processo de transformação não é simples, e ele não é simples porque o nosso contexto e a nossa realidade não são simples. Pelo contrário, o mundo da implementação é caótico, é imprevisível, é incontrolável.
O mundo da implementação exige muita criatividade, porque ele é altamente interativo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de prestarem serviços públicos, eu como professora faço isso constantemente. A gente nunca sabe o que vai encontrar numa sala de aula. A gente nunca sabe como os alunos vão se comportar e como eles vão reagir aos exemplos que a gente conta. Se eles vão entender o que a gente está falando ou não vão entender. A gente nunca sabe como é que um paciente vai se comportar numa consulta. Um agente comunitário nunca sabe como é que a família vai receber ele. O profissional da assistência nunca sabe o que vai acontecer quando ele for para o território. E essa imprevisibilidade é o que faz o mundo da implementação ser, ao mesmo tempo, muito difícil e desafiador, porque ele é imprevisível e, ao mesmo tempo, fascinante e encantador, porque é essa imprevisibilidade que nos permite adaptar para cada demanda, para cada contexto, para cada necessidade, né? Eu tenho feito um trabalho já faz mais de 20 anos de estudos sobre os agentes comunitários de saúde. E eu faço etnografia com agentes comunitários, né? Eu faço as visitas domiciliares com eles. Eu já estudei agentes comunitários, tem algumas pessoas de Sobral, aqui eu morei em Sobral acompanhando agentes comunitários de Sobral, mas já fiz isso em vários municípios brasileiros. Gente, em cada casa que eu entro, o serviço de saúde que eu acompanho eles, o serviço de saúde é um serviço de saúde diferente. E nós estamos falando do mesmo SUS. E nós estamos falando da mesma política que é a estratégia de saúde da família. E nós estamos falando da mesma profissão. Como cada serviço pode ser diferente? Porque cada família demanda um serviço distinto. E por isso nós temos que apostar na implementação, nós temos que apostar na capacidade desses nossos profissionais da ponta serem criativos, serem interativos e aprenderem a lidar com esse caos. Vocês estão vendo várias fotos que eu coloquei aqui, claro que eu estou sendo bastante extremada, mas é um pouco para mostrar para vocês como a realidade da implementação é uma realidade caótica. E é esse caos que é um desafio e, ao mesmo tempo, é esse caos que nos permite interpretar, adaptar e fazer políticas que sejam adequadas a cada contexto. Nesse sentido, quais são as grandes questões que são colocadas quando a gente pensa em implementação? Primeiro, existe uma distância enorme entre o plano e a realidade. Aquilo que está no marco da primeira infância, que está no SUAS, no PNE, no SUS ou na Constituição, está muito distante do que é a realidade concreta que quem está lá na ponta vai vivenciar, seja o gestor municipal, seja o professor, o profissional da assistência, o profissional da saúde. As leis são muito distantes da realidade, é por isso que a gente faz regras que são muito genéricas, justamente porque é impossível prever qual é a realidade. Isso significa que nós dependemos muito do contexto quando a gente pensa da implementação. Não adianta dar a diretriz achando que as coisas vão sair daquela forma. A gente precisa abrir espaço para adaptação do contexto. Só que essa adaptação, ela vai ser feita de maneira interativa, dependendo de múltiplas agências, de múltiplos atores, e que no Brasil tudo é muito mais complexo, porque nós estamos falando de um território enorme, altamente heterogêneo, com um sistema federativo que pressupõe parceria entre o governo federal, estadual e municipais e vários arranjos de colaboração, regimes de colaboração distintos. Nós estamos falando de um contexto em que nós não temos só organizações públicas provendo serviços, mas também parcerias, sejam com organizações sociais, sejam os convênios com as organizações privadas, ou seja, a gente está falando de um contexto que é um contexto muito pouco controlável no mundo da implementação, justamente porque nós temos múltiplos atores que operam. E, acima de tudo, o mundo da implementação é o mundo das pessoas e das pessoas. E vários tipos de pessoas diferentes. As pessoas mais óbvias são quem recebe o serviço. Implementação de política não existe se não tem alguém do outro lado do balcão, se não tem alguém sentado ali na sala de aula para receber o serviço. Usuários e usuárias de serviços são atores fundamentais para pensar o processo de implementação. Mas o processo de implementação envolve outros dois tipos de atores que são muito invisíveis no cotidiano da formulação. O primeiro são os que a gente chama de burocratas de médio escalão, gestores, dirigentes, gerentes de serviços. Sabe a diretora da unidade básica de saúde? A diretora da escola? O gerente, seja o nome que tenha, do CRAS, ou de qualquer outro serviço de atendimento? Essas pessoas são imprescindíveis para a implementação acontecer, porque elas organizam o sistema de atendimento, elas pensam a gestão do serviço. Pensem
por exemplo, o que aconteceu agora na pandemia. Na pandemia, nós tivemos um problema de baixa coordenação do enfrentamento. Eu tenho acompanhado a implementação de ações na pandemia em serviços de saúde, assistência e segurança. Uma das coisas que aconteceu é que cada gerente de UBS teve que organizar se continuava fazendo o serviço dentro da UBS, se fazia o serviço no estacionamento, se mudava certos serviços para as escolas, como organizar o espaço para fazer provisão de serviço de uma maneira segura para os profissionais e para os usuários do serviço. Os profissionais do meio do processo decisório são fundamentais para garantir que a implementação aconteça bem. E esses profissionais, em geral, são muito invisíveis e são pouco escutados. Mas mais invisíveis e menos escutados do que eles são os que a gente chama de burocratas de nível de rua ou profissional de linha de frente. Esses são os profissionais, a grande maioria dos profissionais de serviço público no Brasil. Atualmente, mais de 75% dos profissionais dos serviços públicos brasileiros são profissionais da linha de frente. Estou falando de professores, profissionais da saúde, profissionais da assistência, policiais e qualquer outro tipo de profissional que faz atendimento direto ao público. Eles são a grande massa, o grande contingente de profissionais do serviço público. Eles lidam diretamente com o usuário, são fundamentais para garantir que o serviço seja entregue. A gente costuma dizer, não existe educação sem um professor em sala de aula que transforma a LDB, o PNE e qualquer outra lei em uma aula dada. Esses profissionais são imprescindíveis para a garantia de direitos e, ao mesmo tempo, eles são absolutamente invisíveis no cotidiano da gestão. Nós escutamos muito pouco os profissionais da linha de frente, nós valorizamos muito pouco os profissionais da linha de frente e, tirando raras exceções, eles são os profissionais que recebem os piores salários no serviço público. Ou seja, nós dependemos deles e, ao mesmo tempo, nós valorizamos muito pouco esses profissionais. E sem burocratas de médio escalão e burocratas de nível de rua, não existem serviços públicos. Se nós queremos melhorar a qualidade de serviço, se nós queremos fazer uma aposta na equidade, na redução da desigualdade, no aumento do acesso, da inclusão, nós precisamos apostar nestes profissionais, porque são eles, ao fim e ao cabo, que vão tomar as decisões alocativas, que vão reverberar diretamente no acesso ao serviço público e no serviço público entregue para a população. O nosso desafio, portanto, quando a gente pensa em implementação de política, é como é que a gente transforma esse nosso marco legal incrível que nós construímos nas últimas décadas. O Rogério já falou desculpa, o Rogério não, o Eduardo já falou um pouco sobre isso. Como é que a gente transforma o nosso marco legal, PNE, BNCC, ECA, SUS, SUAS e todos os outros marcos que nós construímos de maneira muito participativa, de maneira muito bem fundamentada, mas como é que nós transformamos eles nestes serviços concretos? Como é que BNCC vai virar aula? Como é que ECA vai virar atendimento e serviço para a criança? Como é que PNE vai virar, de fato, o aprendizado lá no cotidiano da escola? Portanto, se a gente quer que as nossas políticas sejam capazes de transformar a realidade, a nossa aposta nesse momento, dado todo o marco que a gente construiu nas últimas décadas, deve ser uma aposta na melhoria da implementação de políticas. E implementação, como eu já disse para vocês, espero ter convencido vocês, precisa ser gerida. Ela não é automática e ela não acaba no momento em que a gente formula. Uma das narrativas que eu mais escuto circulando na gestão, especialmente nos gabinetes em Brasília, é a ideia de que nós formulamos políticas tão incríveis e aí quando chegou lá na implementação as coisas deram errado. E nessa narrativa, em geral, se culpabiliza o profissional da linha de frente por não ter feito o que era o certo. É culpa do professor, porque a criança não aprende, é culpa do professor. A gente não aumenta a vacinação, porque o profissional de saúde não está trabalhando direito. A gente não consegue diminuir violência contra a criança, porque o profissional da assistência não está bem capacitado. Ou seja, a gente gera uma culpabilização da ponta, como se a formulação fosse suficiente para dar conta do que vai acontecer depois. E não é. Nós precisamos gerir a implementação. E o papel de gerir a implementação é um papel de quem está nos cargos de gestão. Não é um papel de quem está lá na ponta, porque afinal, reforço, gente, quando o profissional quando o professor, digo como professor, e eu sou professora universitária,
Então, a minha situação é muito menos crítica do que, por exemplo, a professora do meu filho que dá aula para o 5º ano, né? Eu, como professora, quando estou lá na sala de aula, o que embasa a minha decisão não é o PNE, não é a BNCC, não são as diretrizes curriculares do meu curso, não é a Constituição. O que direciona a minha decisão quando eu estou em sala de aula é a minha capacidade de lidar com aqueles 30 jovens na minha sala, que tem uma série de expectativas, que tem uma série de comportamentos que eu não controlo, mas com os quais eu vou ter que lidar. Né? E para algumas profissões, lidar com a ponta significa, inclusive, ter que aprender a sobreviver. Pensem o que é um policial na rua, tendo que saber como reagir a certas situações, né? Ou seja, tudo isso para dizer para vocês, as decisões de quem está na ponta, elas são muito rápidas, elas são interativas, muitas vezes elas são para a sua própria sobrevivência. Portanto, se nós não gerirmos bem quem está na ponta, que significa dar diretriz, formar, capacitar, organizar o serviço, nós estamos delegando a essas pessoas uma carga de decisão que não deveria caber a eles, eu já vou dar alguns exemplos, e estamos delegando a eles uma série de sofrimentos extras, de ter que lidar com uma condição difícil sem ter a orientação necessária para isso. E aí, se as coisas não dão certo, a culpa não é deles. A culpa é da gente que não organizou, capacitou, formou, deu respaldo e assim por diante, para que esse profissional pudesse tomar decisões de sobrevivência melhores ali na ponta. Gerir a implementação significa, portanto, várias coisas. E algumas delas eu tenho certeza que a gente cuida muito no dia a dia, mas tem outras que talvez a gente deixe passar. E estou falando isso como alguém que estuda muito o dia a dia da implementação e vê como muitas vezes os gestores eles não têm tempo de se concentrar nessas decisões. E isso onera a ponta. Primeiro, para gerir implementação, a gente tem que desenhar política, procedimento e protocolo. As pessoas precisam saber o que fazer, elas precisam ser guiadas, né? Um profissional de saúde tem que saber quantas consultas ele faz por dia, como é a organização do serviço, para quem ele referencia, quais são os protocolos de atendimento. Um profissional da educação tem que saber como funciona o serviço, tem que saber, estou falando de coisas óbvias, gente, mas que muitas vezes não acontece na prática, tá? Então, profissionais da ponta precisam ser guiados, o que significa que nós temos que prover para eles políticas desenhadas, protocolos e procedimentos. Além disso, esses protocolos, procedimentos e políticas desenhadas têm que ser comunicados. Não adianta a gente desenhar, protocolar, saiu no diário oficial e pronto. A gente precisa fazer comunicação, e a comunicação ela é difícil, a comunicação tem que ser constante. Eu estou acompanhando agora a Secretaria de Educação aqui de São Paulo, estou fazendo um trabalho com a área pedagógica, e eles mudaram várias regras e procedimentos, e começaram a fazer lives para discutir com os professores, e depois de um tempo foram ver, e uma parte dos professores mudou sua ação, e uma parte não mudou, né? Você fala, mas o que aconteceu? A gente comunicou, mas não comunicou para todo mundo, não comunicou dizendo que isso agora é obrigatório, não comunicou com uma linguagem que as pessoas conseguissem interpretar aquilo para a sua prática, porque não adianta ler a lei. Ler a lei a gente lê, agora como transformar a lei numa prática, você tem uma série de interpretações a serem feitas aqui, né? Então, precisamos comunicar para a ponta quais são os protocolos, procedimentos, regras e desenhos de políticas. E essa comunicação tem que ser constante e tem que ser interativa, não é só um jogo de mando para lá, mando entregar um manual, como se o manual ensinasse a fazer tudo, né? Você tem um processo aqui de discussão que deve ser feito constantemente. Nós precisamos também gerenciar essas pessoas, o que significa selecionar melhor os nossos professores, profissionais de saúde, profissionais da assistência. Nós temos um problema seríssimo no Brasil de políticas muito ruins de seleção e formação de servidores públicos. Uma parte da explicação disso é problema legal, mas uma parte não é. É da gente não se concentrar, por exemplo, contratamos professores sem fazer prova didática em uma boa parte dos governos brasileiros. Significa que a gente está contratando um professor sem saber se ele sabe falar em aula, certo? Podemos dizer, isso é um problema legal? Em parte uma parte é problema de interpretação da regra e uma outra parte é problema de gestão, da gente conseguir fazer seleções melhores, né? Precisamos selecionar melhor, precisamos formar melhor, precisamos capacitar melhor, apostando que quem está implementando políticas vai tomar decisão. Professores vão decidir como lidar com as suas crianças.
Profissionais da saúde vão decidir como fazer consulta. Eles vão decidir, eles não são máquinas de reprodução de regra. Eles vão tomar decisões. Eu mapeei na minha tese, por exemplo, os agentes comunitários na minha etnografia, eu mapeei 237 práticas que os agentes comunitários fazem nas casas. Das 237 práticas, 1/3 estava previsto em algum procedimento, regra, protocolo. 2/3 eram coisas que eles inventavam. E por que eles inventam? Eles inventam porque quando eles chegam na casa, eles descobrem que aquela mãezinha, como eles chamam, precisa de uma coisa que ninguém falou para eles que alguém precisaria. Ela precisa, por exemplo, aprender como cozinhar usando menos sal. E aí o agente comunitário vai lá na cozinha e vai ajudar a mulher a usar outros temperos para diminuir o sal para as crianças, certo? São coisas que você fala, nossa, mas o Ministério da Saúde não vai prever, não vai e não tem que prever. E é por isso que a gente tem que apostar em termos melhores decisores na ponta, ingerir pessoas para que elas decidam melhor, ingerir pessoas para que elas sejam criativas para o bem da política pública. E, além disso, gerir a implementação significa também a gente monitorar esse processo, porque não adianta só comunicar, manda a informação, manda o manual, manda o protocolo, né? Capacitei, entreguei, acabou o meu trabalho. Não, a gente tem que monitorar, e monitorar significa verificar se as coisas estão sendo feitas como nós gostaríamos que fosse, e, portanto, a gente vai ter que avaliar as nossas políticas, e significa a gente dar feedback, porque isso é uma outra coisa que a gente faz muito com a implementação, que é onerar a implementação com preenchimento de informações para monitoramento, né? Na saúde isso acontece um monte, agora na educação estou vendo a mesma coisa. Cada diretor de escola tem que preencher por mês 9 relatórios. 9 relatórios, o mesmo diretor, porque são 9 diretorias, cada diretoria manda o relatório de uma maneira. E às vezes a informação é a mesma. E isso não volta, você não tem feedback. Então o diretor não tem a menor ideia para que essa informação é feita, e ele só está fazendo porque alguém mandou. Isso não volta, isso não gera aprendizado, isso não melhora o seu serviço. Nós temos que pensar, portanto, um processo de retroalimentação aqui do aprendizado para gerir melhor a implementação. Eu espero já ter convencido vocês de que o mundo da implementação é um mundo muito difícil e que precisa ser gerido para dar certo. Agora, vocês imaginem, gente, tudo isso no meio de uma crise. E aí eu vou agora trazer um pouco para como é que o contexto de crise dá uma embananada nessa história toda. Então, se já é difícil gerir a implementação na rotina, imaginem o que é, bom, boa parte de vocês sabe, né? Gerir a implementação no meio de uma crise. E nós estamos vivendo agora uma crise que tem características específicas, vou falar disso, mas crises são elementos muito constantes, né? Crises de vários tipos. A gente pode não ter espero que não tenhamos mais uma pandemia nessas proporções no futuro próximo. Mas a gente tem outras, a gente tem crise econômica, a gente tem crise de credibilidade, a gente pode ter crises relativas a aumento de violência nas comunidades, enfim, a gente tem crises variadas. Por que as crises afetam diretamente a implementação? Em primeiro lugar, as crises, por sua natureza, exacerbam tudo aquilo que é difícil do mundo da implementação. Falta de recurso, imprevisibilidade, excesso de demanda, necessidade de decisões rápidas. Tudo isso é normal na implementação e fica muito pior quando nós temos uma crise. Então, não é só que o profissional de saúde vai ter que tomar decisões rápidas no seu cotidiano. Nesse momento, ele vai ter que tomar decisões mais rápidas e juntar as decisões do seu cotidiano com decisões de uma campanha de vacinação, com decisões relativas a uma pandemia que ele tem que tratar das pessoas doentes. Ele acumula serviços. Então, durante crises, a implementação tem suas condições que já são críticas, exacerbadas. Em segundo lugar, crises, por sua natureza, colocam regras e rotinas em suspensão. E eu já falei para vocês que uma das características da implementação é que ela tem baixa previsibilidade, a gente tenta dar direção. E, de repente, a direção que a gente dá não vale mais porque estamos num momento de crise. A gente tinha um protocolo de visitas domiciliares e agora não pode mais fazer visita domiciliar. A gente não tem protocolo nenhum. E aí, como é que o agente comunitário vai trabalhar? O que o agente comunitário vai fazer nesse contexto se não tem mais protocolo? Então, crises colocam as regras e as nossas rotinas em suspensão e isso vira mais difícil ainda, faz ser mais difícil ainda o mundo da implementação. Além disso, crises exigem decisões mais rápidas
E não são decisões rápidas de gabinete, porque elas não vão dar certo no mundo da crise. São decisões rápidas que precisam estar conectadas com a ponta. Então, coisas que eu acompanhei, por exemplo, a prefeitura emite um protocolo mudando como vai ser o atendimento na UBS, para a cidade inteira. Eu acompanhei isso aqui em São Paulo. Aí você chega numa determinada UBS, a UBS não tem janela dentro da UBS, não existe janela. É impossível qualquer protocolo municipal que prevê atendimento separando espaço. Então, aqui nessa sala vai ficar quem é suspeito Covid e aqui vai ficar o resto do atendimento, num espaço que não tem janela. Esquece. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ouvir a ponta e falar: essa regra cabe para vocês? Vamos experimentar e vamos alterar a regra caso não caiba? Ou vamos fazer uma regra que seja genérica o suficiente para a gente poder adaptar, considerando as condições locais? Porque, afinal, tem UBSs que têm espaços incríveis e tem UBSs que não tem janela, né? E aí não adianta eu ter um protocolo único para todo mundo. Então, as decisões em tempos de crise exigem uma conexão com a ponta muito mais intensa do que na normalidade. E, além disso, o que a gente sabia pode não fazer mais sentido. Mais do que isso, crises fazem a gente ter novos aprendizados o tempo inteiro e eles precisam ser absorvidos com rapidez. A gente viveu isso aqui muito intensamente durante a pandemia. No começo se imaginava que a transmissão por Covid era por contato. Então, põe tapetinho com álcool gel na porta da escola, passa álcool gel na mão das crianças. E agora a gente sabe que ela é por via aérea, não é por contato. Então, o que a gente investiu, a ciência já descobriu que é diferente do que era antes, porque a ciência aprende, né? A ciência não nasce sabendo todas as respostas. Só que na medida em que a ciência vai aprendendo, os gestores precisam também rever os seus aprendizados, os seus protocolos e as recomendações que dá, né? A gente tem até hoje vários lugares com a espingarda de medir febre, aquele termômetro que não pega nada, ainda mais pega no pulso, não pega nada. Coloca na escola um monte de álcool gel, coloca na UBS álcool gel e não abre janela, né? Então, a gente tem que ter capacidade de aprender e de mudar o nosso aprendizado com muita rapidez. E, por fim, essa crise tem uma especificidade, essa pandemia tem uma especificidade que outras crises não tinham, que ela exige distanciamento físico. E se tem uma coisa que a natureza dos serviços implementados é que eles são face a face. Eles são personalizados numa relação muito próxima, inclusive fisicamente. E na medida em que você exige distanciamento, o professor vai dar aula de casa, o profissional da saúde tem que ficar longe, o profissional da assistência vai fazer atendimento por telefone, e isso gera uma bruta desestruturação dos serviços de atendimento da ponta. Porque o serviço de atendimento da ponta não sabe, por sua natureza, ser distante. Nós temos ouvido, por exemplo, muitos profissionais de saúde dizerem que o grande sofrimento deles nessa pandemia é que eles só sabem atender segurando... Agentes comunitários falam muito isso. Eu só sei atender segurando na mão da minha paciente, olhando no rosto dela. Eu não sei fazer atendimento em que eu tô com máscara, em que eu tô com face shield distante e eu não posso expressar um sorriso para acolher o sofrimento que essa pessoa tem, por exemplo, né? Então, essa pandemia, ela ainda criou uma outra dificuldade para a ponta, que é distanciar um serviço que é altamente baseado na lógica face a face nessa interação. A gente tem olhado para os efeitos dessa crise em vários profissionais. Eu vou trazer alguns dados muito rápidos para vocês aqui. Então, como é que essa pandemia tem afetado a implementação de políticas, olhando para os nossos burocratas de nível de rua, da saúde e da assistência, e eu vou trazer um dado da educação de uma outra pesquisa. Então, a gente tem perguntado, desde o começo do ano passado, o que os profissionais estão vivenciando nesse caos que é essa pandemia. Aqui tem alguns dados para vocês, depois eu posso passar os relatórios completos. Foram 3 rodadas de survey com profissionais do SUS e do SUAS no Brasil inteiro. Aqui são os dados da assistência, vocês podem ver. Nós temos, em outubro do ano passado, 86% dos profissionais da assistência trabalhando com medo, 71% se sentindo despreparados para trabalhar na pandemia. Estou falando aqui em outubro, significa 6 meses de trabalho, as pessoas com medo se sentindo despreparados. 60% não recebeu treinamento para lidar com a pandemia até outubro do ano passado. Só 22% dos profissionais receberam equipamento de proteção individual.
e 6% deles só foram testados. Quer dizer, a gente tem uma situação do nível da rua de total abandono durante a pandemia. E esses dados, gente, se refletem na saúde, o que é pior ainda, né? Porque a saúde é quem está supostamente na linha de frente do atendimento de Covid. Vejam, aqui é março de 2021, o último dado. 87% dos profissionais da saúde no Brasil trabalham com medo. 69% trabalham se sentindo despreparados, gente. Um ano depois da pandemia, os profissionais ainda não se sentem preparados para trabalhar na pandemia. 50% deles não recebeu treinamento. Nós estamos falando de profissionais que estão trabalhando há 12 meses sem receber treinamento para trabalhar na pandemia. Desculpa, eu falei o dado errado. 27% só recebeu treinamento, 63% não recebeu treinamento. E 51% não recebeu equipamento de proteção individual. Nós estamos botando profissionais de saúde para trabalhar nas unidades, atendendo a população com máscara de pano que eles mesmos compram ou fabricam, porque tem o BS que mandou a gente comunitário ficar costurando, deu tecido e mandou ele ficar costurando máscara no seu horário de trabalho. Eu acompanhei isso em vários lugares do Brasil, tá? Então, assim, a nossa situação da linha de frente é uma situação caótica. E na educação, esse dado aqui é de uma pesquisa da Undime com o Itaú Social. Aqui era sobre profissionais que receberam treinamento para fazer aula online, por exemplo. E a gente tem uma situação no final de 2020 de 43% dos profissionais, mais de 40% dos profissionais, não tinham recebido treinamento ainda. Podemos olhar para o lado cheio do copo, 60 e poucos por cento receberam treinamento. Mas 40 e poucos por cento estão dando aula há meses sem ter recebido treinamento. O que isso significa? Que os profissionais estão inventando como lidar com o seu trabalho. E é muito sofredor para quem está na ponta ter que inventar o seu trabalho sem ter regra, sem ter diretriz e num contexto em que o que ele já sabia ficou em suspensão. O que a gente aprende olhando para essa crise, portanto, e eu tô fechando, falta só um slide. Primeiro, a gente aprende que regras importam. É bacana ter liberdade? Claro que profissionais querem ter liberdade, mas tem certas liberdades que profissionais não querem ter. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a pandemia chegou, sexta-feira, 13 de março, sexta-feira, a GV falou para os professores, vocês não vêm mais trabalhar a partir da semana que vem. Segunda-feira de manhã, eu tinha no meu e-mail todo o procedimento que nós íamos adotar na GV, o sistema que a gente ia usar, o aplicativo que a gente ia usar, a conta do Zoom. Nós fizemos um curso de uma semana para usar tudo isso e para aprender a migrar nosso curso para online, e em uma semana estávamos preparados para dar aula online. O meu marido é professor de uma universidade pública. Sexta-feira, a universidade falou, vão para casa. Segunda-feira chegou um e-mail dizendo, professores, escolham que plataforma usar, escolham se vocês vão continuar dando aula à distância esse quadrimestre ou se vocês vão cancelar, escolham se vocês vão dar aula síncrona ou assíncrona, escolham onde vocês vão disponibilizar o material didático. Vocês acham que ele ficou feliz com essa liberdade? Ele tem uma liberdade enorme. Foi péssimo. Ele passou semanas experimentando Zoom, Teams, Meet, experimentando várias formas e ficou meses tendo que lidar com um sofrimento adicional, porque além de ter que aprender a dar aula online, ele tinha que tomar decisões que não foram tomadas por ele. Regras importam e em crises importam ainda mais. O excesso de liberdade na ponta não é favorável. Existe um ponto em que a liberdade vira sofrimento para quem está na ponta. Médico não quer ter que decidir quem vai receber leito. Médico quer regra para essa decisão ser tomada sem onerar a sua moralidade de ter que decidir quem vai ter leito, quem não vai ter leito, certo? Além disso, essas regras, elas têm que ser muito experimentais. Gestores têm que ter capacidade de aprender, lidar com as evidências, readequar essas regras. Então, não é porque eu fiz regra que ela vai valer a pandemia inteira. Eu tenho que ser capaz de escutar a ponta, ter feedback, experimentar, aprender e mudar muito rápido, inclusive em função do que a ponta vai aprendendo e me ensinando. O feedback, portanto, tem que ser rápido e ele é muito necessário. Além disso, as pesquisas têm mostrado que o profissionalismo, a identidade profissional e a formação profissional importam muito para como os profissionais vão lidar na crise. Teve uma pesquisa recentemente comparando professores na Itália e na Suíça. Na Itália aconteceu um pouco parecido com o que aconteceu com o meu marido na universidade. Mas, além disso, na Itália você não tem um corpo profissional forte, com sindicato, com associação, e na Suíça tem.
E uma das coisas que se mostrou é que os professores da Suíça conseguiram ter um amparo, assim, eu não sei o que fazer, eu sei para quem ligar. Eu não sei o que fazer, eu tenho um conselho de classe que vai me apoiar. Eu não sei se isso está certo ou está errado. Eu tenho colegas que me embasam para tomar uma boa decisão. Então, essa lógica de você ter socialização profissional é muito importante para lidar com a crise. E, por fim, a ponta precisa de apoio, suporte e proteção durante crises. Se já é muito difícil trabalhar, para esses 75% dos profissionais brasileiros do serviço público já é muito difícil lidar com o cotidiano, na crise isso é muito mais difícil ainda, inclusive porque para algumas profissões viram risco das suas próprias vidas, né? Então, para a gente fechar, para a gente implementar melhores políticas durante crises, o que nós precisamos? Nós precisamos de gestores que conheçam a realidade, gestores que saiam dos seus gabinetes, que consigam interagir com a ponta, que entendam a diversidade dos contextos que eles gerenciem, que se conectem com essa ponta, que usem evidências científicas para tomar decisão, mas nessa lógica de evidência científica muda, evidência científica precisa ser experimentada para o contexto. Então, gestores que usem evidências e consigam adaptar essas evidências para o seu contexto. Precisamos de gestores que conversem com as pessoas, que escutem a ponta, que construam espaços de escuta, se conectem com gestores de médio escalão e com burocratas de nível de rua para retroalimentar o processo decisório e que concentrem, especialmente em momentos de crise, a sua atenção para o nível da rua, que fica muito abandonada nesses momentos. A gente já sabia disso e é muito evidente, crises exacerbam problemas estruturais. A gente não esperava que fosse diferente. Então, em um país altamente desigual, a crise exacerba a desigualdade. Em um país que tem problemas de relações federativas, a crise exacerba a descoordenação. E em um sistema de políticas públicas que tem muita dificuldade de fazer intersetorialidade, e a primeira infância é só uma das evidências dessa dificuldade, a crise exacerba o nosso problema de baixa conexão entre as áreas governamentais. Eu discuto muito intersetorialidade como um elemento central para a gente enfrentar o que a gente chama de problemas complexos, mas a intersetorialidade, por si só, é um grande problema complexo, porque todo o Estado brasileiro é feito e organizado para ser não intersetorial, para ser setorial. O sistema orçamentário, PPA, alocação de pessoal, contratação de pessoal, o nosso presidencialismo de coalizão e a distribuição dos partidos no governo, né? O sistema de divisão de poderes, tudo é feito para exacerbar a setorialidade. E quando nós temos que enfrentar problemas intersetoriais, como são as questões relativas à primeira infância, a gente lida com essas dificuldades de, assim, onde está o orçamento, como aloca pessoal, e a brincadeira sempre é, intersetorialidade é fugir da rotina, e a gente continua tendo a rotina setorial. Mas a intersetorialidade, ela também vai encontrar desafios lá na ponta. Eu acho que isso é uma coisa que fica de lição para a gente fazer reflexões futuras, assim. Porque não adianta a gente ter um plano intersetorial e um PPA intersetorial se a educação continua sendo ofertada em um equipamento, a saúde em outro, o CRAS em outra, e a família vai ter que ir em 4, 5, 6 equipamentos diferentes para resolver um problema que para ela é um problema único, né? Então, como é que a gente pensa também a provisão de serviços juntando equipes? Eu acho que é um elemento fundamental para avançar no futuro. E tudo isso em um Brasil que pós-pandemia é mais desigual, é mais vulnerável, é mais pobre, tem mais problemas de aprendizado, com crianças que ficaram muito tempo fora da escola, é mais violento, é mais tudo isso, né? Então, acho que os desafios aqui para o futuro são muito mais difíceis do que a gente já tinha antes, porque não é só pensar em intersetorialidade, só pensar coordenação federativa, mas é pensar tudo isso para enfrentar problemas que ficaram ainda mais complexos do que eles eram antes, né?